Olá, sou Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. É um prazer ter este momento de fazer um passeio na vinha do nosso Pai. A gente pensar na pessoa de Jesus, a videira verdadeira, e crescer um pouco mais no nosso conhecimento de Jesus e focar em alguma coisa que possa ser bem útil no nosso discipulado, na nossa formação espiritual. Nosso método é ler uma devocional do livro Passeio na Vinha. Todo mundo começa a pensar juntos e depois a gente pensa com Jesus, porque pensar com Jesus é onde você vai receber realmente as respostas finais. É claro, sempre na luz das Escrituras, mas nas Escrituras a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo e podemos pensar também com Jesus. Deixa eu ler a devocional de hoje. E a gente comenta um pouco depois o Espírito Santo, que é o professor de todos nós, vai afirmando o que é a verdadeira lição que devemos aprender hoje. E a devocional começa com essa declaração: Jesus ainda quer lavar os pés e surpreender muitas pessoas, mas Ele quer usar as nossas mãos para lavar os pés desta vez. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e, como um escravo, amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. João capítulo 13, versículos 3 até versículo 5. Jesus surpreendeu seus discípulos lavando seus pés. Às vezes pensamos que ser discípulo de Jesus é fazer algo grande e visivelmente importante. Mas ser discípulo de Jesus é ser como Ele no dia a dia, o que nos leva a soluções para problemas que parecem insignificantes, mas que na realidade espiritual não são coisas pequenas. São nas coisas diárias, comuns e até nas coisas sujas que o amor de Deus precisa chegar. Pé sujo é lugar onde o amor de Deus precisa chegar. Tocar no pé sujo de alguém significa tocar na sua vida e surpreendê-lo com o alcance do amor de Deus. Na vida cristã, nossa motivação é a satisfação do amor sem limites que encontramos em Jesus, e não por uma obrigação. Jesus em nós faz tanta diferença na nossa maneira de enxergar as pessoas que até pés sujos parecem uma boa oportunidade de manifestar o amor de Deus sem limites. Jesus ainda quer lavar os pés e surpreender muitas pessoas, mas Ele quer usar as nossas mãos desta vez. Diga: sou servo do amor sem limites de Deus. Vou com Deus, Jesus, onde o amor precisa chegar. Quero surpreender alguém com o alcance do amor de Deus. Jesus, nesse momento que ele lavou os pés dos discípulos, literalmente invadiu um espaço nas suas vidas, que era um espaço com necessidades, mas era um espaço meio escondido e separado para somente uma pessoa de um nível muito baixo, como um escravo, poderia tocar, pelo menos na cultura daqueles dias. E a gente aprende com Jesus, não somente ouvindo o ensino dele, mas observando o que ele faz, o que ele não faz, o que ele permite, o que ele não permite. Eu acho que podemos voltar para os evangelhos e fazer um estudo sobre Jesus, além do que estudar o que ele falou, mas observando tudo que ele fez e o que ele recusou a fazer. Tudo que ele poderia ser e o que ele não poderia ser. Ele é pão, ele é luz, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira.
Ele assumiu esse papel. Ele é Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele assumiu esse papel. Mas a gente percebe que tem certas coisas, certos convites, vamos dizer, que ele recusou. Ele disse, isso não vou ser. E eu acho que para nós, Jesus ensina também quando ele não faz alguma coisa e não seja alguma coisa. Ele diz, isso não sou, isso sou. Eu acho que a gente pode aprender. Então, Deus colocou no meu coração hoje, de manhã bem cedinho, 4 coisas que eu percebo que Jesus não poderia ser e não recusou a ser. Ele diz, isso não vou ser. A primeira delas, Jesus recusou a ser visto como um herói. Entre nós, seres humanos, o desejo de encontrar um herói, uma pessoa que tem poderes maiores e tem poderes que podem resolver os nossos problemas e derrotar os nossos inimigos, essa ideia de herói é muito forte na cultura de hoje. Tem tanto filme aparecendo onde tem super-heróis ou individuais como o Superman ou Batman. Agora tem uma lista de pelo menos 20 super-heróis que estão nas telas de cinema ou passa aqui no nosso celular ou no nosso iPad ou na televisão. É o desejo do ser humano receber o poder de um herói que faz com que a gente vê os nossos problemas resolvidos através de uma manifestação de algum poder que normalmente não se vê entre seres humanos. Interessante que Jesus recusou a se comportar como um herói. Lavar pés não é alguém querendo ser herói. Falando que ele é o bom pastor, não é a maneira que você pensa de um herói agir. Morrer na cruz, ser maltratado, isso não é a ideia de um herói. E Jesus não evitou o sofrimento. E Jesus sofreu como um ser humano sofre, como nós sofremos. Então, eu acho que podemos concluir que Jesus não queria ser visto como herói. Você lembra quando ele multiplicou pães e peixes? E a multidão queria que ele fosse o novo rei. Eles queriam um herói. Eles queriam alguém que resolvesse os problemas. E Jesus não fez isso. Imagine quando ele baixou e lavou os pés dos seus discípulos. Ele estava dizendo, olha, eu não cheguei aqui para resolver todos os seus problemas no sentido como um herói faz. Eu vim aqui tirar o pecado do mundo. O que tira o pecado do mundo é um amor tão puro que eu vou mostrar para vocês na cruz. Também Jesus não aceitou ser celebridade. Se lembra quando ele fez milagres e ele falou para as pessoas, não conte para ninguém. Nós temos que tomar cuidado como discípulos de Jesus com essa tendência nossa de querer ser herói e querer ser celebridade. Nós estamos vivendo no tempo de todo mundo está querendo destaque em mídias sociais ou na televisão. E estamos vendo tanta gente querendo definir sua vida como alguém que tem seguidores em números cada vez mais crescentes. Jesus estava com esse grupo pequeno durante 3 anos e meio. Ele poderia ter criado um tipo de seguidores que estavam usando a fama dele como se fosse uma coisa que ele poderia emprestar um pouco da fama dele para essas pessoas. Não era assim que ele queria que a gente vivesse.
ele não se permitiu ser herói. Ele sofreu, ele amou, ele lavou pés, ele curou, mas o papel de herói não combina. O papel de celebridade também não combina. Temos que tomar cuidado com a tendência de querer ser herói, celebridade. Outra coisa, ele nunca permitiu alguém colocar ele no lugar de vítima. Quando ele estava perante Pilatos, em João capítulo 19, Pilatos falou para Jesus assim: você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dado de cima. Então Jesus nunca permitiu alguém colocar ele no lugar de vítima. Ele não era uma vítima, ele era o amor agindo. A dor dele era real, mas ele nunca permitiu alguém dizer: você é vítima, Jesus. Não, ele não foi vítima. Também em outro lugar ele fala que ele poderia ter chamado para seu pai enviar legiões de anjos. Jesus não foi vítima. Também é bom eu lembrar que Deus está orquestrando minha vida também e permitindo o que ele quer permitir e parando o que ele não quer na minha vida. E a última coisa, ele não permitiu, Jesus não aceitou ser protegido. Impressionante como todo mundo corre atrás de proteção. Eu entendo que nós temos que ter sabedoria, como ser sábios como serpente e também inofensivos como pomba. Mas a ideia que eu posso amar e ser protegido não combina. Então Jesus recebeu de uma certa forma a proteção dele enquanto ele estava amando, mas Jesus nunca estava tentando escapar da cruz. Ele foi na direção da cruz, ele não pediu para ser protegido. E eu acho que essas 4 coisas nós temos que tomar cuidado. Eu recomendo que você medite nisso. Cuidado com essa ideia de você ser herói. Quem resolve todo problema para todo mundo porque você é superior. Cuidado com isso. Cuidado com a ideia que você será mais útil nas mãos de Deus se você se transformasse num grande celebridade que fala de coisas espirituais. Ser celebridade, eu acho que não é o caminho para nós. Ser luz, sal, isso sim a gente deveria ser. Cuidado com a tendência de ser vítima. Autopiedade, cuidado com isso, porque eu acho que não combina com Cristo que vive em você. E cuidado com esse desejo de ser protegido. Não procure ser protegido. Procure dar fruto. Carrega a sua cruz. Então vamos surpreender pessoas lavando seus pés. Vamos surpreender pessoas porque a gente é uma pessoa normal, uma pessoa que não é diferente, que não tem poderes acima de todas as outras pessoas, os poderes que as outras pessoas têm. Vamos ser como Jesus. Vamos ser luz. Vamos ser sal. Vamos ser um ramo que dá muito fruto. Vamos andar no Espírito. Mas vamos tomar cuidado com essas outras coisas. Cuidado com as coisas que não combinam com Jesus. Cuidado com as coisas que Jesus recusou a ser. E aprenda com Jesus. E você vai ver o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em Jesus.